Ser artista em Joinville. Tanta coisa ser artista em Joinville. É uma merda. Ah, cara, sei não, velho. É ter muita compaixão e resistência. Muita compaixão. Que é ser artista em Joinville é encontrar desafios, né? E ainda mais eu sendo uma artista negra, né? Eu vou até fazer essa pergunta: o que é ser artista negra em Joinville? É encontrar desafios, é você tentar buscar, né? Ser remunerada, viver de arte, né? Então, ser artista em Joinville não é uma coisa tão simples assim. Ser artista em Joinville é um desafio porque a gente tem que sempre lembrar de acessibilizar. Sempre. Se tu não acessibiliza, se tu não mostra para as pessoas o que você faz, tu nunca vai virar uma referência. E elas não têm referência. Quando você fala, o que é ser um MC? Muita gente não sabe o que é um MC. E se eu não rimar para essas pessoas, elas vão continuar achando que MC não é necessário, sabe? Quando eu cheguei aqui, as pessoas, quando viram eu cantando, eu no palco, diziam para mim que eu devia ir para o Rio de Janeiro e São Paulo, que seriam os lugares ideais para eu ser artista, porque artista não vinga em Joinville. E eu me perguntei sobre isso, sobre a questão da liberdade de estar onde você quer estar, onde você se sente bem. E quando alguém limita uma região geográfica para você existir enquanto um artista, é como se essa pessoa também te tomasse a liberdade de ser aonde quer que você esteja, sabe? Então, ser artista em Joinville e escolher estar aqui, para mim, é disseminar a ideia de que aqui a gente pode ser artista, sabe? Uma das questões muito importantes que a gente conseguiu avançar e que é digamos assim, um resultado muito positivo do diagnóstico é o mapeamento de alguns territórios culturais da cidade. Então a gente conseguiu mapear, de fato, 4 territórios culturais, começando pelo território das artes visuais, bastante centrado na região central da cidade, né? Os próprios centro, América e bairros adjacentes, onde nós temos equipamentos culturais muito conhecidos, como a Casa da Cultura, o Museu de Arte de Joinville e outros tantos. Então, um território cultural muito vivido e fruído no centro urbano de Joinville. De outro lado, o território do hip hop, muito conformado nas regiões periféricas da cidade, né? Tá ligado, mano? Minha rima não é doce, não é chocolate. Hoje cê veio pra bate, mas hoje que cê não tá na fábrica, então cê entende. Porque a vida não é um doce, por isso que agora corre aqui, não tenha medo. Então, Rimas do Gueto é uma batalha de rima que acontece toda quarta-feira aqui no Parque da Cidade, no Guanabara. Às 8 horas a gente começa com palco aberto ou com alguma expressão artística, enfim. A gente já fez tag, já teve apresentação de break com B-boys e B-girls. A gente tenta sempre trazer algo diferente para iniciar a batalha e a partir das 8h30 começa a batalha de sangue, que aí são várias modalidades, a gente sempre tenta mudar a modalidade para trazer novidade para os MCs e é um movimento cultural, um movimento de rua, um movimento de resistência. E aí a gente enxerga muito essa prática do hip hop, esse território cultural do hip hop, no bairro Ademar Garcia, no bairro Guanabara, no bairro Jardim Paraíso e algumas regiões periféricas ao centro nessa contemporaneidade, como os fundos do Centro Eventos, o Mercado Público Municipal e algumas outras regiões. Sou de Joinville, Zona Sul. Fui criado ali no Itaú, aqui próximo também, né, de onde está acontecendo. Por volta ali de 2017, eu comecei a colar nas batalhas de rap.
Aqui, a primeira batalha que eu colei foi da Anarquia, que acontecia ali na frente do terminal. E a primeira batalha que eu participei, eu ganhei ela. Assim, então fez eu entender que, pô, mano, se deu certo, se o pessoal já tá acontecendo esse acolhimento, assim, já na primeira, é porque é um movimento de união e que eu tenho espaço, eu tenho voz aqui. É bem assim, sempre assumo na improvisação. Mano, meus parabéns pela bela construção. Mas não tem problema, sabe que isso aqui não tá distante. Parabéns, hoje sua vitória tá na instante. O diagnóstico também trouxe 2 territórios urgentes em termos de políticas culturais, né? De um lado, o território cultural indígena. Joinville é, sim, uma cidade também indígena, né? A presença indígena ela remonta ao período anterior à colonização da cidade, que nós temos povos indígenas que estão presentes há vários séculos, né? E não deixaram de produzir seus bens culturais nesse tempo presente. Eles ainda continuam entre nós e nós entre eles. Então, o território cultural indígena de Joinville tem muito a ver com a presença Guarani-Mibiá, que é uma presença já ancestral na nossa região, e com bens culturais que se ligam a uma cosmogonia que é própria, ou seja, uma visão de mundo, a uma visão de universo que é muito própria. E por último, não menos importante, nós temos o território quilombola, né, conformado aí por 2 regiões, né, a região Beco do Caminho Curto, a região da Vila Cubatão, ambas situadas em Piraberaba. O discurso do mito fundador da criação da fundação da cidade a partir da população germânica e suíça é um mito realmente. Ele não se sustenta do ponto de vista histórico. Eles têm uma grande contribuição, mas ele não se sustenta. E aí isso vai impactar em várias áreas. E por que eu digo que não se sustenta? Porque antes mesmo da colonização portuguesa, tinham aqui nesse território as populações tupis guaranis e antes deles a população de Sambaquiana. Então a população sambaquiana de 8.000 a 6.000 anos, a população tupi-guarani de 2.000 a 3.000 anos, e aí chega a partir do processo de colonização europeia no Brasil, a partir dos portugueses, chega em 1826. Alguns documentos dizem que até antes. Mas e aí chega, quem que chega, né? Chegam os portugueses e as pessoas africanas e afro-brasileiras em condição de escravizado. E isso é muito louco do ponto de vista histórico, porque a gente fala que é uma cidade alemã, né? Só que a própria Constituição, por exemplo, quem puxava os barcos dos imigrantes, quando vinham pelo Rio Cachoeira, era a população em situação de escravizado, canoeira. Eles puxavam esses barcos pelo rio. Só que tu não vê na Constituição, do discurso dessa cidade, a presença dessas pessoas. Tu não vê, não se fala, né? E aí cria-se esse mito, principalmente a partir de 1901, com o cinquentenário da chegada da imigração aqui. E aí isso vai impactar em várias coisas, porque tu tem uma lógica de cidade direcionada para isso. Existe um consenso de um pensamento colonizado de que Joinville é uma cidade industrial, quando na verdade esse território foi habitado por sambaquianos, artesãos, pescadores, pessoas com habilidades manuais, que sabiam lidar com cerâmica, que tinham seus cantos e rezos o tempo todo, que foram extinguidos da história da cidade. Então, falar de fazer arte em Joinville é reafirmar que aqui é lugar de artesão, sabe? E escolher estar aqui e enfrentar todos os desafios para desconstruir essa ideia de Joinville cinza, industrial, para mim, como um artista, foi um desafio que eu abracei, porque
quando as pessoas falavam isso pra mim, que aqui não era um lugar que era possível viver de arte, a primeira coisa que eu pensei foi: quem decide onde eu vou viver sou eu. Aonde eu vou fazer arte sou eu. Eu também entendo a expressão cultural, por exemplo, a memória. A memória é uma expressão cultural, uma expressão da historicidade desses discursos. E, invariavelmente, a gente tem em Joinville uma perspectiva, não só em Joinville, não é só de Joinville isso. A própria constituição do racismo, como ele necessitou, e a colonização também, retirar a história das pessoas, principalmente da população africana e das populações indígenas. Se tu não tem história, tu é o sujeito sem nada, né? Então, o primeiro processo meu processo com relação aos africanos esquece o nome, tu não vai ter vinculação mais nenhuma com a tua cultura na África, e no Brasil tu começa a ter um forte apagamento e proibição dessas culturas. Capoeira é isso, samba é isso, rap, todos esses movimentos, a criminalização do funk também, tudo isso. Em Joinville isso fica muito evidente. Se tu pegar, por exemplo, quais são os projetos que ganham, que conseguem entrar nos editais de cultura da cidade? Quem que escreve esses projetos? Quem que ganha dinheiro com isso de fato? Quais são as expressões culturais que a polícia bate na porta quando acontece? Eu sei quais são. O rap, quando faz uma batalha de rima no Parque da Cidade. O samba. Todos os sambas que a gente conhece têm problema com batida policial. Todos. Eu vejo muito importante esse movimento para a cidade mesmo, né, independente de terem pessoas que não gostam, porque é onde falta, né, cultura, é onde não é investido, por exemplo, aqui no Guanaba, né, já várias vezes a gente já ficou sem luz aqui, a gente não tem tenda, então a cultura de rua, a cultura underground, não tem investimento. E é justamente nesses espaços que precisa de cultura, que precisa de educação, porque estando aqui, também as pessoas lidam com outras pessoas, com diferentes tipos de pessoas, né, que tem que aprender a respeitar, tanto os MCs quanto a plateia. Olha só, de 99, antes já tem registro disso. A 2014... a Festa das Flores, que é uma festa, nomeadamente na descrição da festa diz que é uma festa alemã, ela recebe todo ano um dinheiro da cidade, que é a partir de um dispositivo que a gente chama na Câmara de Vereadores, na legislação, que não é compensação, mas é um reajuste no orçamento, que ele dava o dinheiro direto para a organização que organizava a Festa das Flores. Eu fiz o cálculo disso, eu escrevi na minha dissertação. Em número bruto, sem correção monetária, seria 2 milhões de reais, 2 milhões e 500. Em número com correção monetária, daria um valor de 8 milhões de reais. Então é muita grana, muita grana mesmo. Fazendo um comparativo daquilo que aparece, o carnaval, o maior valor que ele recebeu até hoje foi 145 mil reais em 2015. Então existe um fosso, uma diferença gigantesca, abissal, que coloca as culturas que não são germânicas, alemãs ou europeias, num outro lugar. Então, me parece que esse é um ponto chave de pensar assim, né? Esse mito fundador, inclusive, vai fazer a cidade financiar ou não financiar aquilo que ele entende como cultura sua. Nós realmente precisamos decolonizar o nosso pensamento, sabe? É urgente, para todos os fazeres, inclusive para a arte. A gente vive numa cidade que não se permite imaginar isso. Hoje como uma trabalhadora da arte, como uma funcionária
estou a serviço da arte, né? Sou uma artista que está a serviço. Então eu entendo que é fácil para mim, não é fácil, mas é o lugar onde eu mais me sinto potente, onde eu mais me sinto útil, é dando voz a coisas que às vezes as pessoas não conseguem falar ou nem tem espaço para falar, para perceber, para sentir, para expor. Nasci em Massaranduba, aqui no interior de Santa Catarina, né, aqui pertinho, uma cidade de 13 mil habitantes. E cresci na zona rural de Massaranduba, então era bem interior mesmo. E eu sempre fui muito extrovertida, assim, criança, né? E minha mãe me colocou para fazer teatro quando eu tinha 11 anos. Então eu comecei a estudar teatro mesmo a partir dessa idade. E não parei mais, assim. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu sou Vera. Eu sou a mejor vaga de todos os tiempos. Eu gosto da paz que tem aqui, do espaço que existe para a gente atuar como artista, de ter coisas para serem transformadas, de ter corações para serem descongelados, né? De ter corpos que precisam desse abraço e que às vezes nem sabem que precisam disso, sim. Então eu gosto de estar em Joinville porque é inusitado os resultados que a gente acaba gerando desse encontro de opostos, né? Dessa ordem limpinha para esse corpo livre, solto, colorido, hippie, né? Do artista, do circo, que às vezes parece que são antagônicos, mas quando você vê, tipo, um precisa do outro, né? Eu nasci em Joinville, eu tenho 43 anos. Eu comecei a pintar murais, na verdade eu vou contar um pouco a história de como eu iniciei pintando murais. Meu primeiro mural que eu fiz foi na graduação, né? Eu sempre fui interessada na adolescência pela cultura do hip hop, né? E eu tinha interesse em estudar sobre isso, grafite. E aí quando eu entrei na graduação de artes visuais, eu me interessei em pesquisar sobre isso. Só que não tinha muitas referências, né, biográficas naquele período. Mas eu continuei estudando, pesquisando, e aí fiz o meu primeiro mural naquela época. Daí parei, só fiz aquele mural mesmo, né, porque a docência me tomou um pouco de tempo, né, como eu sou arte educadora. E aí em 2013 eu resolvi retornar a pintar, né, com incentivo de algumas pessoas, incentivo do meu companheiro, né, que também pinta. A gente encontra desafios, né? A gente não encontra, assim, incentiva a cultura, né, dos órgãos municipais para você trabalhar com isso, você poder se expressar e ser remunerada financeiramente, né? Você ser valorizado pelo seu trabalho. Então, isso que eu acho que a gente encontra bastante desafios na área, né? E você ser valorizada mesmo por que você está fazendo, pro teu trabalho. As pessoas chegarem, ó, não, realmente você vou pagar pelo seu trabalho, porque como se fosse um trabalho como outro qualquer, né? Porque você vai viver do que você gosta, né? De fato, não há uma maturidade por parte da própria população de olhar para a população e perceber que a arte é um fazer ofício que envolve várias pessoas e vários profissionais. Ainda há um imaginário, uma ideia muito imatura de que a arte é algo tindolelê, bababá, é só tocar violão e fazer poesia. Não, existe toda uma estrutura de pessoas que são envolvidas, existem profissionais para além do fazer artístico em si, mas da comunicação, da produção de shows, da geração de figurinos, da iluminação, da produção de campo de um show. Existem muitos profissionais, seja um show, seja uma exposição de arte visual, existem muitas outras pessoas profissionais que precisam estar envolvidas. Somos mais que amigos. A Storm surgiu em 2018.
No começo ela era para ser meio que um selo. Daí a gente, em 2018, ainda chegou a lançar as músicas da Scumbags e da Dominária, que é a banda do Jorge, né? Na época eu e o Jorge estava trocando ideia e a gente pensou em formar um selo para divulgar nossas músicas. Aí depois a gente acabou fazendo evento e teve a pandemia, a gente parou. Ano passado a gente voltou a fazer evento e estamos querendo retomar as atividades de selo, mas por enquanto focando mais em eventos. E naquela época ele estava se formando uma geração de bandas e a gente queria de alguma forma poder trabalhar com essas bandas e divulgar a música delas, né? E também poder fazer eventos que a gente julga importante, né? Que são os eventos com bandas autorais, né? Porque na época tinha bastante pub fazendo cover e era o que mais tinha, né? Quase não tinha evento autoral e a gente queria suprir essa necessidade. Depois vai rolar ainda Manguezilla, Gambazeira, Murder Truckers, só banda boa. Tá rolando também hambúrguer hoje, pra quem não viu ali tem os Scumburgers na porta ali. Muito bom. E merch também na porta, é isso aí, né? Vamos dar aí. Desde que a gente começou a prestar mais atenção, a gente via que tinha um padrão. As bandas que são lá de cima, elas geralmente tocam em Curitiba e daí vão para Florianópolis, ou Blumenau, ou Jaraguá, e não paravam em Joinville. Então, Joinville sempre teve meio que uma carência, assim. Geralmente quando tem alguma coisa, é sempre alguma banda que está puxando. E daí a gente pensou em criar justamente meio que uma organização para fazer isso e não ter sempre uma banda por trás, né? Mas sim uma produtora, né? Parece que agora que eu consigo perceber que as pessoas estão caindo na real de que a arte não é só o produto artístico final, né? A expressão artística final, ela parte dali, a arte em si é onde começa, né, o processo de expandir e de colocar a arte no mundo. Começa com o artista dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu espaço, fazendo a sua arte, mas dali vai precisar de um profissional de comunicação para desenvolver uma matéria para comunicar que aquilo está vindo ao mundo, um profissional de gravação que vai gravar um editor de áudio, um mixador de áudio. Então tem muitos, os músicos, né, os arranjadores, as pessoas arranjadoras. Então existe uma cadeia de profissionais. Eu acho que existe um sistema de profissionais que precisam estar alinhados de que o trabalho, a arte é um trabalho. Isso. Uma cena que me deixou um pouco triste foi ano passado, né, final do ano, botaram um palco lá no centro e falaram: os artistas se apresentem de graça, deem seu nome. E a gente faz isso o ano inteiro. Só que a gente faz isso com muito esforço, porque a gente vai se apresentar de graça, mas leva nossos equipamentos e tudo mais. E quando a prefeitura pode ajudar a gente, eles ainda não querem pagar, eles não querem mostrar que isso é um trabalho, que isso pode ser não uma ocupação, mas pode ser algo que faça eu me sustentar. A gente investiu do bolso, né? Pra poder fazer os primeiros e tal, teve que comprar equipamento, teve banda que tinha caixa fechada, tinha que pagar primeiro. Mas o dinheiro vem todo da entrada mesmo, venda de ingressos. E por enquanto é isso, né? A gente tem planos para fazer merch da produtora e tal, mas a gente sabe que é difícil as pessoas também comprarem tipo uma camiseta de uma produtora e tal, né? A gente tem que meio que ir caminhando conforme dá, né? E fazendo os eventos e ficando mais conhecido até poder fazer isso, né? É como se a gente fizesse só hobby. Parece que a gente tá fazendo um hobby, um lazer e... Não, tô dizendo também que muitas vezes pra alguns. Mas assim, só que a gente não precisa ser remunerado, que o artista não precisa pagar contas, né? Então, acho que não tem, né? Parece que o nosso tempo, porque dedicação que a gente tá trabalhando ali não vale, entendeu?
que faz eu acreditar que eu posso, que eu vou fazer isso dar certo, é olhando o nível de arte das pessoas aqui de Joinville. Porque todo mundo tá se mexendo no nível de querer fazer isso virar seu trabalho, sua ocupação, muito além de pagar conta, mas de mostrar que, mano, todo mês, se precisar, eu consigo lançar um trabalho na pista. Olha, com certeza, um dos principais desafios nessa cidade continua sendo a infraestrutura da cultura, né? A bem da verdade é que nós avançamos em alguns pontos nos últimos anos. Nós tivemos aí vários equipamentos culturais reestruturados, adaptados com o objetivo de ter o seu acesso universal. Então, sim, nós avançamos um pouco em relação à infraestrutura de atendimento em museus, espaços de memória, né, muitos deles no centro da cidade. Então houve avanços, abertura de novos equipamentos culturais, como é o caso do Farol, e por aí iríamos. Mas de outro lado, né, a infraestrutura pública da área da cultura em Joinville é bastante robusta. Então isso é um verdadeiro desafio. Infraestrutura da cultura, sobretudo dos equipamentos públicos da nossa área, né? E o segundo principal desafio, inegavelmente, é o financiamento da cultura, né? Também avançamos nos últimos tempos, considerando aí que a arrecadação municipal aumentou e, portanto, a gente identifica pelo menos a manutenção e um ligeiro aumento das verbas públicas da área da cultura, muito também em função do aumento da arrecadação municipal, mas também de políticas federais, como foi e como tem sido a Lei Paulo Gustavo, o Sistema Nacional Aldir Blanc, que aporta, né, aí na cidade 3 a 4 milhões, né, de reais por edital, então isso é bastante significativo, mas isso ainda é muito pouco, né, um orçamento da área da cultura ainda muito reduzido para se fazer gestão pública, né? Eu estreiei o espetáculo agora em fevereiro de forma totalmente independente, assim, de ingresso no Instagram, boca a boca, e funcionou, deu certo. Mas é isso o desafio, né? É ser uma empresária também, tem que ser empresária. Isso é legal também, eu gosto desse desafio, mas acho que é esse desafio mesmo, né? De não encontrar coisas prontas já, lugares feitos, né? Lugares que você vai lá levar seu espetáculo e vai ter público. É sempre um risco. Nesse aspecto, uma coisa interessante, né, que nós poderíamos ter é um financiamento de projetos culturais por parte da iniciativa privada na nossa cidade. Nós identificamos algumas iniciativas no âmbito do mecenato municipal, né, que está muito coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo. A Secretaria de Cultura e Turismo tem feito um trabalho de aproximação, né, de algumas empresas credenciadas dos projetos culturais e dos artistas, fazedores de cultura, mas ainda é uma iniciativa muito tópica. Nós não temos uma cultura urbana, né, nós não temos uma cultura municipal de grandes financiamentos para a área da cultura. Isso fica muito a rigor, né? Fica muito em função do artista, do fazedor de cultura, da empresa cultural, se juntar com o poder público e aí em busca de um empresário, uma empresa, um banco que faz esse financiamento, né? Nesse sentido, nós precisamos avançar muito ainda no financiamento da cultura, seja ele por meio da iniciativa pública ou da iniciativa privada. A gente não tem uma cultura de ir ao teatro todo final de semana. Isso também é responsabilidade nossa como artista, a gente está todo final de semana se apresentando. Então, é esse desafio empresarial, artístico, de ligar as duas coisas. Vai soar clichê, mas é real, né? É remar junto, né? É um barco, todo mundo tá nele. Se o barco começa a afundar, todo mundo vai junto. Se o barco começa a subir, todo mundo sobe junto. Se uma banda de Joinville vai ficar famosa, vai trazer olhares para Joinville, entendeu? Assim como os nossos povos originários, antes nós concebíamos uma criança e ela era cuidada pela comunidade. E toda a comunidade compartilhava uma responsabilidade sobre essas crianças. Para mim, a arte está nesse lugar.
Eu não tenho como dar conta da minha música sozinho, sabe? Eu preciso da minha comunidade. Eu não tenho como fazer arte sozinha. Eu preciso da minha comunidade. Então, o maior desafio em Joinville é que os artistas se olhem enquanto comunidade. Os profissionais que trabalham junto aos artistas se olhem enquanto comunidade para cuidar dessa coisa que é viva e que fica para a cidade. O diagnóstico também aponta, né, a necessidade de nós empoderarmos certos instrumentos de gestão pública da cultura. Então, por exemplo, Plano Municipal de Cultura, Plano de Ação deste Plano Municipal de Cultura. Isso são documentos muito sérios que planejam a área cultural para os próximos 10 anos. Então, nós precisamos acreditar. E precisamos acreditar que esses documentos, discutidos, dialogados, aprovados nas instâncias competentes, eles são, de fato, documentos de políticas culturais de Estado e não documentos de políticas de governo. Isso muda tudo, muda tudo. A gente é a maior cidade do estado. A gente é a cidade das flores, cidade da dança, e a gente não pode se prender a esses rótulos, porque o underground mostra que tem muito mais fruto para colher, sabe? Eu acredito que isso vai florescer muito mais ainda. Uma parte minha fica mais motivada tem um desafio, né? Tem esse desafio, assim. Porque eu sei que as pessoas precisam disso também. Mas também fico com medo, tipo, será que eu tô viajando, né? Será que vão me deixar sozinha e vão acabar me empurrando para fora da cidade? Mas tenho encontrado outros artistas que acreditam nessa potência de transformação. Assim. O que me motiva é estar cercado de pessoas que trabalham artisticamente, né, que eu admiro, pessoas incentivando, pintar na rua e as pessoas passarem, te elogiarem, serem curiosos que você está trabalhando com aquilo, perguntarem por que você está fazendo aquilo, poder compartilhar a tua arte também para as pessoas, né? O olhar das pessoas quando estão vendo um trabalho na rua, né? De admiração, não só tipo adulto, né? Crianças, né? Quando vê uma pessoa pintando, ela tem curiosidade, entendeu? E mudar a estética da cidade, né? Eu gosto de tocar. Não tem lugar para tocar, não tem evento para tocar aqui na cidade. A gente faz o evento, a gente acaba tocando junto e dá espaço para outras bandas tocarem e poder fazer isso também. E vai criando, tem amizades e é isso aí. Acho que é ver as pessoas e conhecer gente, trabalhar junto. É isso. Acho que é isso. Ser artista em Joinville é me propor a dissolver essa ideia de limitação de onde se pode ser artista ou não.